Graça, graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Mateus, capítulo 24. O sinal do fim dos tempos. Estamos vivendo no fim dos tempos, no finalzinho do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Você está vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus viveu 33 anos. Menos de 30 anos depois, o Império Romano destruiu Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Não se passaram 30 anos depois da morte de Jesus para que isso fosse cumprido. A palavra de Deus é a verdade. Tema a Deus, obedeça a seus mandamentos. E ame a Deus e ao seu próximo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A maldade se multiplica cada vez mais. Firme-se no amor de Deus. Firme-se no amor de Deus. Ame a Deus acima de tudo. Não permitas, não esmoreça. Seja perseverante, seja paciente. Fique firme até o fim. Para ser salvo, a gente tem de permanecer amando a Deus e ao nosso próximo, obedecendo os seus mandamentos de Deus, até o último dia da nossa vida, até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Persevere, persevere. Não importam as circunstâncias. Não importa que a maldade aumente. Não importa, fique firme com Deus, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Ele colocou anjos ao teu redor para te proteger. Seu Espírito Santo está dentro de você. O inimigo, Satanás e seus demônios não podem encostar o dedo em você se você está em santidade. Não dê brecha ao pecado. Vive em santidade e você estará protegido. Seja fiel ao Senhor. Persevere até o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem nem entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Louvado seja Deus! Somos salvos pela graça. Deus controla tudo.
nós podemos, não importa as circunstâncias, podemos continuar firmes com o Senhor, porque Ele está controlando tudo. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Esses falsos cristos e falsos profetas têm o poder do diabo para fazerem grandes sinais e maravilhas. Isso não é prova de que eles são de Deus. Você precisa conhecer a palavra, examinar tudo pela palavra. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser num piscar de olhos que Jesus vai voltar. Você é cristão? Mantenha-se em santidade, pois só vai subir o cristão que estiver em santidade. Jesus virá para arrebatar uma igreja santa, pura, sem qualquer mancha. Que estejamos em santidade. Que sejamos instrumentos para a salvação dos últimos que vão ser salvos, para que Jesus possa voltar e que estejamos todos em santidade para subir com o nosso Salvador. Esse versículo, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, fala sobre o final da grande tribulação, quando um exército enorme vai atacar Jerusalém, aí Jesus virá e esse exército de 1 bilhão de soldados vai ser dizimado. Eles vão ficar 7 meses para conseguir sepultar todos os cadáveres. Os abutres vão fazer uma grande festa nesse final. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O arrebatamento já aconteceu da igreja. Agora, os anjos reunirão os eleitos de Jesus de uma a outra extremidade dos céus, não é da terra. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa geração aqui não significa a geração que vivia na época de Jesus. Significa a geração dos últimos tempos, da qual nós pertencemos. Já faz cerca de 2000 anos que essas palavras foram faladas. É a geração final. Não é a geração daquela época. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vigie, porque ninguém sabe a hora que Jesus virá. Vigie, ande em santidade. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiemos, amados. Vigiemos a nós mesmos. Não
demos brecha ao pecado. Vivamos amando o Senhor, por temor a Deus, por amor a Deus, vivamos em santidade, obedecendo ao Espírito Santo que está dentro de nós, que nos capacita a obedecer a esta palavra. Vigiemos a nós mesmos, não deixemos o inimigo nos enganar, vigiemos em santidade. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Esteja preparado, vivendo em santidade, vivendo para servir a Deus e ao seu próximo. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Deus tem trabalho para você, meu irmão, minha irmã. Você está aqui para fazer a obra de Deus. Seja fiel a Deus, sirva a Deus servindo ao seu próximo. Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, portanto, no inferno.